Bom dia, turma. Uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, embora ainda distante, né? Mas em breve a gente vai se encontrar, tá bom? Espero que vocês estejam todos bem, muito bem mesmo, e estudando, claro. Turminha, hoje nós vamos falar de assunto também muito importante, como todos, né? Nós vamos falar sobre relevo e solos do Brasil. Ô, professor, você já falou sobre solos. Sim, nós já fizemos aí um início, né? Já tratamos desse assunto, mas nós vamos hoje nos aprofundar ainda mais, um pouco mais, ok? Turma, nós também vamos falar de relevo. E por que é importante, professor, falar de relevo? Ora, nós vamos entender aí a dinâmica climática, né? Porque clima e relevo têm uma ligação, né? Se tem uma associação muito grande. Nós temos também aí como estudar o relevo associando ao passado geológico. Isso é fundamental, isso é importantíssimo, tá bom? E nós temos até que estudar o relevo para nos planejar, né? Isso é muito importante. Os solos, nós já falamos na aula anterior, os solos é de onde nós temos a atividade da agropecuária, né? Que é nossa fonte de energia, de alimentos, seja elas culturas, as plantações, como também as criações, né? Que nos fornece aí alimentos. Portanto, não tem como a gente não observar, não notar a importância desses dois temas, relevos, solos, e é muito, realmente muito importante. Turma, daqui a pouquinho a gente vai abrir o livro aí, nós vamos mostrar passo a passo e seguindo aí a sequência do livro. Mas antes eu tenho que falar da estrutura geológica, tá? E eu quero fazer aqui uma diferença, tá, turminha? Veja bem, estrutura geológica não é forma de relevo. Estrutura de relevo não é a mesma coisa de forma de relevo, tá bom? A estrutura geológica, a estrutura de relevo, nós temos três grandes unidades. Quais são? Os dobramentos modernos, os escudos cristalinos, certo? E as bacias sedimentares. Ok? Repetindo: bacias sedimentares, dobramentos modernos e escudos cristalinos. Você vai encontrar aí livros que falam de escudos cristalinos com outros nomes, como, por exemplo, maciços antigos, dobramentos antigos, crátons, tá bom? Importante, importante. Dessas três grandes unidades de relevo, no Brasil nós não temos dobramentos modernos. Opa, professor! Então, nosso território, tá? Ele é formado por apenas duas dessas grandes estruturas. Nós não temos dobramentos modernos. A Argentina tem, o Chile tem, né? A Cordilheira dos Andes, mas o Brasil não tem, portanto, dobramentos modernos. Qual a grande característica do nosso relevo? Ser antigo, né? Se ele é antigo, o que é que acontece? Ele foi, ao longo do tempo, bastante desgastado. Não é verdade, turma? É fácil perceber, é fácil a gente imaginar isso, né? Então, nós temos aí 36% do nosso território é formado por escudos cristalinos. Como eu disse, 36% de maciços antigos, de crátons. Essas são as rochas mais antigas que tem no nosso planeta. É por isso que nós temos um terreno estável, né? Muito bem sedimentado, muito bem estruturado. Portanto, nós temos 36% de escudos cristalinos e nós temos 64% de bacias sedimentares. Tá? Bacias sedimentares, sim. Como eu disse, o nosso terreno é muito antigo. E ao longo de milhões, de bilhões de anos, o que vai acontecer? Essas rochas mais antigas foram sendo desgastadas pela força da erosão, do intemperismo, né? E foram sendo depositados esses sedimentos, né? Foram depositados nas áreas mais baixas.
formando, portanto, aí as bacias sedimentares. E eu quero aqui fazer uma divisãozinha. Dos 36% dos escudos cristalinos, 32% foram formados, lá no Arqueozoico. Professor, eu preciso saber disso, eu vou explicar por quê. 32% no Arqueozoico, 4% dos 36% no Proterozoico, tá? Poxa, se essa formação nos permite ter uma grande quantidade de minérios, né, com valor econômico, se fosse o contrário, ou seja, se nós tivéssemos dos escudos cristalinos a maior parte formada no Proterozoico, ainda seríamos mais ricos em recursos naturais, em recursos minerais, tá? As bacias sedimentares, elas estão ligadas, muito ligadas aí à produção, ao aparecimento de petróleo, tá bom? Só tem petróleo em bacias sedimentares. Nós não vamos encontrar petróleo em em escudos cristalinos e nem em dobramentos modernos, que, como eu já disse aqui, não tem no Brasil. Tá certo, turma? E nós vamos, então, ver a classificação do relevo. E eu quero aqui, olha só, já dizer para vocês, não tem uma classificação errada, tá? Essa classificação ela foi sendo construída ao longo do tempo. E ao longo do tempo aparece o quê? Novas tecnologias, né, galera? Então, o que, que vai acontecer? Na classificação mais nova, que é a de Jurandir-Ross, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter mais detalhes, tá? Nós vamos ter muito mais detalhes porque justamente tinha mais recursos tecnológicos disponíveis para ele quando ele foi classificar o relevo brasileiro. Eu quero então passar para o nosso livro, para os nossos slides, e assim nós vamos acompanhar aqui tranquilamente, tá bom? Olha só, turma, nós temos aqui a classificação, né, do relevo. E a primeira classificação é de Haroldo de Azevedo, né? Olha o nome do rapaz, Haroldo de Azevedo. Vocês conhecem o Haroldo aí, né? Muito bem, turma. Essa classificação é de 1949. Ah, professor, ninguém utiliza mais. Sim, utiliza e muito. Nós estudamos ela ainda, tá? Então, 1949, nós não tínhamos, naquela época, os recursos tecnológicos que nós temos hoje. Portanto, ela é muito simples. Ela classifica o relevo brasileiro em planaltos, tá? E o que era planalto para Haroldo de Azevedo? Tudo que estava acima de 200 metros de altitude era o quê? Planalto. E o que estava abaixo de 200 metros, para Haroldo de Azevedo, portanto, era planície. E eu quero só complementar. Olha só o tanto que é simples a classificação dele, né? Baseado em quê? Baseado no relevo, em cotas altimétricas, na altura, na altimetria, né? Portanto, nós temos aí 4 planaltos, né? Das Guianas, Central, Planalto Atlântico e o Planalto Meridional. E nós temos 3 planícies. Mais simples do que isso, né, galera? Não tem, tá certo? Então, muito simples aí a classificação de Haroldo de Azevedo. Tem alguns aí alguns livros que falam em 4 planícies também. Mas o importante é você entender a época, que foi 1949. Portanto, nós não vamos ter aí uma classificação muito rica em detalhes. Depois, nós temos a classificação de Nazis Absaber, ou seja, Aziz Absaber. Aí você vai dizer, com esse nome aí deve ser um estrangeiro. Não, tá? Ele é brasileiro, lá de Cotia, morreu, faleceu em 2011. Deu uma grande contribuição para a geografia física, né? Um dos grandes estudiosos brasileiros, tem muitas obras, inclusive reconhecido internacionalmente, tá bom? Turma, a classificação dele também foi em 1950, quer dizer, um lapso temporal para do Haroldo de Azevedo muito pequeno, mas ele fez uma diferenciação entre planalto e planície. Para Haroldo de Azevedo, lembram-se? Para Haroldo, quem estava acima de 200 metros era planalto. O que estivesse abaixo de 200 metros era planície.
Já a classificação de Aziz Abissab, ele mudou esse critério. Planalto para Aziz Abissab era justamente o quê? Justamente onde predominam os processos de erosão. Os planaltos são áreas onde predomina o processo de erosão, em detrimento do processo de deposição de sedimentação. Repetindo, planaltos para Aziz Abissab é justamente onde predomina a erosão. As planícies para Aziz Abissab é justamente o contrário, predomina a deposição em detrimento da erosão. Então, né, Aziz Abissab faz essa diferença entre planalto e planície, não pela cota altimétrica, como fazia Haroldo de Azevedo, mas sim pelos processos erosivos. Planaltos predomina a erosão e planícies predominam a sedimentação. Muito bem, nessa classificação, Aziz Abissab classificou o Brasil em 7 planaltos, que corresponde aí a aproximadamente 75% do nosso território, né? Eu quero já dizer que os planaltos predominam no Brasil, tá bom? E os outros 25% em 3 planícies, segundo Aziz Abissab. E, continuando, né, turminha? Espero que vocês tenham entendido aí. Nós temos uma classificação lá nos anos 90, né? Na década de 90, a classificação de Jurandir Rosa, uma classificação que ela vem mais rica, ela vem com mais detalhe. Como eu disse, turma, não tem uma classificação dessas aí que esteja errada. Não, não. A classificação estão corretas e cada uma utilizando o quê? Um determinado critério, tá bom? Então, Jurandir Rosa, ele baseou em 3 critérios, né? Jurandir Rosa já tinha, nos anos 90, muito mais recursos tecnológicos disponíveis. Portanto, ele classifica aí em 3 critérios. A morfoestrutura. Professor, não sei o que é morfoestrutura. Ou seja, referente à estrutura geológica onde o relevo está assentado. Ou seja, o relevo, as formas de relevo está assentado. Quais são as formas? Montanhas, planaltos, planícies, depressões. E é onde elas estão assentadas, na estrutura de relevo. Qual é a estrutura de relevo? No Brasil, nós só temos 2. Escudos cristalinos e bacias sedimentares. Então, o primeiro critério é onde está assentada essas formas de relevo. Se em uma bacia sedimentar, se em um escudo cristalino. O outro critério, a morfoescultura, relativa à ação dos agentes externos do relevo. Ou seja, Jurandir Rosa procurou saber aí, né, a ação dos agentes externos do relevo na forma de relevo, na forma, como foi desenhado todo esse nosso relevo, justamente pela força dos agentes externos. Nós vamos já falar nisso aí, tá bom? Por fim, ele faz também uma classificação, né, em um critério morfoclimático, considerando a ação do clima sobre o relevo, né? Ou seja, determinada região tem um relevo assim, porque lá a predominância de um determinado clima. Portanto, nós temos aí 3 critérios: morfoestrutura, morfoescultura e morfoclimática. E aí, a grande inovação, turma, a grande inovação do Jurandir Rosa. Observem que ele classificou em 28 unidades. 11 são planaltos, 6 são planícies e 11 depressões. Opa, depressões, essa é a grande, né? Essa é a grande novidade na classificação de Jurandir Rosa. Observe que não aparece depressões na classificação de Haroldo de Azevedo, nem tampouco também na de Aziz Abissab. Ok, turma? Muito bem, galera. Então, essa é a classificação do relevo brasileiro. Vocês vão estudar isso no 2º ano, no 3º ano, tá? E sempre será essa classificação de Haroldo de Azevedo, de Jurandir Rosa e de Aziz Abissab. Ok, turminha?
Passando, né, nós vamos trabalhar aqui os agentes modificadores do relevo. Opa! Turma, agentes modificadores. Nós temos, olha só, anotem, nós temos os agentes modificadores, tá? Modificadores do relevo. Quais são esses agentes modificadores? Nós temos os agentes internos, tá? Preste atenção. Os agentes internos. Quais são os agentes internos? Tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos. Pronto, né? Ou seja, os agentes internos estão bagunçando aqui em cima do nosso planeta. Eles estão fazendo uma força terrível para bagunçar o nosso relevo. Eles são agentes formadores do relevo, tá? E eu quero explicar mais. Não vou falar sobre vulcões, né? Você vai me perguntar, professor, mas no Brasil não tem vulcões. Sim, mas no passado remoto nós já tivemos vulcões. Inclusive o vulcão, né, que se tem notícia mais antigo na história do planeta é no Brasil, tá? E o Brasil não estava nessa posição que nós estamos hoje. O Brasil já esteve mais próximo das bordas da placa tectônica. O Brasil já esteve ligado com outros continentes. Portanto, a história geológica não pode ser contada em anos, elas são contadas em eras, em períodos. E é isso que eu quero que vocês entendam. Então, os agentes internos tentam bagunçar aqui a crosta terrestre, e daqui a pouco eu vou dizer quem tenta aplainar, né? Então, os agentes internos, retomando, turma, tectonismo, abalos sísmicos e vulcanismo, tá bom? Muito bem, eu quero aqui falar sobre o tectonismo do movimento orogenético, né? O movimento orogenético. Muito bem, o movimento orogenético, ele é um movimento mais recente. Quando eu digo mais recente, eu estou falando em termos geológicos, tá? Então, os movimentos orogenéticos, eles são mais antigos, tá? Eles são mais antigos, formando aí, né, lá no pré-cambriano, formando o quê? As cadeias de montanhas antigas, que hoje se encontram bastante desgastadas, tá bom, pessoal? E os movimentos epirogenéticos, né? Esses movimentos, o que vai acontecer? Eles formam os dobramentos modernos. Quando eu digo modernos, eu estou falando em termos geológicos, né? Apareceram aí no final do Mesozoico, mas principalmente no terciário do Cenozoico. Tá bom, turminha? Então, diferença aí do tectonismo, do movimento orogenético e do movimento epirogenético, ok? Está aí no livro de vocês, vocês podem acompanhar. Falei, portanto, dos agentes internos, que eu disse que eram agentes o quê? Formadores do relevo. Portanto, nós vamos falar agora de outros agentes. Os formadores de relevo, né, deformam aqui a crosta terrestre, e nós vamos agora para os agentes externos, que são os agentes modeladores. Os agentes externos tentam modelar o relevo. Muito bem, nós vamos falar de duas categorias. Do intemperismo, né? O intemperismo que se divide em físico, e eu vou ser bem breve aqui. O intemperismo físico predomina em áreas onde tem pouca chuva, pouca umidade, pouca água, tá? Então, o intemperismo físico, ele é mais lento para fragmentar a rocha, tá? Por quê? Porque de dia as rochas são expostas a um calor, à noite a uma temperatura mais amena, ela vai se dilatar e vai se contrair. E ao longo de anos, milhares, talvez até milhões de anos, elas vão se fragmentando. Portanto, é um tipo de intemperismo que vai ser mais lento na formação aí, né, da modelagem da crosta terrestre. O intemperismo químico, ele é muito associado à presença de água. E aí a gente lembra do Brasil, né? Presença de água, clima tropical, clima equatorial,
sempre chovendo bastante, com exceção de onde? Do sertão nordestino, mas o intemperismo químico ela faz com que as rochas se fragmentem, se dissolvam com mais facilidade, tá bom? Portanto, um agente muito rico. Além disso, nós temos o intemperismo biológico, né? Que predomina também em locais úmidos, onde nós temos umidade, nós vamos ter mais ação dos seres vivos, que podem ser minúsculos, né? Mas também pode ser maiores, como as raízes das árvores, por exemplo. É minúsculo que eu falo bactérias, minhocas, cupins e assim por diante. Portanto, turma, os agentes externos podem ser o intemperismo, que pode ser químico, físico e biológico, e a erosão. Esses agentes externos podem ser classificados também como processo de erosão. A erosão ela pode ser fluvial, né? Imagine que um país que nem o nosso, riquíssimo em quantidade de rios, riquíssimo em água. Então, os rios são agentes poderosíssimos de relevo. Professor, quando você diz poderoso, você quer dizer o quê? Que eles carregam, que eles levam muitos sedimentos, né? Muitos deles aprofundando, formando verdadeiros vales, tá bom? A erosão marinha, ora, poxa, nós somos banhados pelo Atlântico, né? E o que que nós temos aí? As ondas, as marés chegando ao litoral, chegando à parte litorânea. E o que que vai acontecer, pessoal? Essa força do mar é um agente poderosíssimo, tanto para deposição quanto para erosão. Nós temos uma área aí que vai do Rio Grande do Norte até o Recôncavo Baiano, né? Onde nós temos as falésias, né? E essas falésias aí é o quê? É um encontro aí da água naqueles paredões que são chamados de falésias. Geralmente essas falésias, principalmente nessa área que eu falei, do Rio Grande do Norte até a Bahia, né, são de sedimentos que outrora foi, inclusive, depositado pelo mar. E hoje o mar está erodindo. Lá mais ao sul e o sudeste, nós temos não um paredão sedimentar, mas de escudo cristalino. E aí a força da água não vai erodir com tanta precisão, né? Por quê? Porque esse relevo cristalino ele é mais resistente à força dos agentes, tanto do intemperismo quanto da erosão, tá bom? E a pluvial, erosão pluvial. Ora, gente, num país que nem o Brasil, né? Na região equatorial, na região tropical, onde temos um período que chove muito. No equatorial chove todo o período, no subtropical também, ao sul do trópico de Capricórnio, chove bastante. E nós sabemos, né? Vocês que moram, nós que moramos em Balsas, nós sabemos o que uma chuva, né, pode fazer em termos erosivos. Né? Quando chove com maior intensidade, vocês observam aí como é, em determinados locais, como é que ficam aí, né, cheio de sulcos, né, de valas causado pela força da água. A erosão eólica. Opa, erosão eólica. Professor, eu não sei o que é erosão eólica. A erosão produzida pela força dos ventos, né? Imagine aí vento soprando aí há bilhões de anos no nosso planeta, né? Então, ele é um agente poderosíssimo de erosão, tá bom? E onde é que nós vamos encontrar? Em áreas geralmente onde chove menos, em áreas litorâneas, é o caso aqui, por exemplo, dos Lençóis Maranhenses, né? Que as dunas estão em constante movimento, causado, né? Levadas aí pela força da erosão eólica. Tá bom, turma? No semiárido, a erosão eólica também ela é um forte agente erosivo. E a erosão glacial. O professor está ficando louco, professor. Você não pode falar em glacial tratando do Brasil. Nós moramos em um país tropical. Opa, turma, nós não temos geleiras, né? Mas olha só, nós temos no planeta um período
que acontece de tempos em tempos, que nós chamamos de período glacial. E essas geleiras já chegaram aqui próximo, né, dos trópicos, né? Chegaram próximo da linha do Equador, melhor dizendo. E quando o planeta se aquece novamente, essa grande cobertura de gelo, ela vai se retraindo, voltando aos polos, mas ela deixa marcas, os vales em U, que temos inclusive no Brasil, né? Foram causados pela erosão glacial. Tá bom, turminha? Portanto, nós temos os agentes internos que bagunçam, né? Que formam o relevo, e nós temos os agentes externos, intemperismo e erosão, que tentam o quê? Modelar. Então, nós temos uma força titânica, né, entre os agentes internos, que bagunçam, e os agentes externos, intemperismo e erosão, que tentam dar uma modelada na crosta terrestre. Tá bom? Turma, vamos continuar? Vamos continuar? Importante. Os tipos de solo. Já saímos agora de relevo. Vamos falar aqui sobre solos, né? Já falamos da importância dos solos. Terra roxa, né? Terra roxa, né? Quando os italianos, é uma historinha que eu preciso falar para vocês. Os italianos chegaram aqui e eles falavam terra roça. E os brasileiros não entendiam, diziam que é terra roxa. Começaram a chamar de terra roxa. Na realidade, a terra roxa é uma terra avermelhada, né? Um tom muito escuro, vermelho mesmo, tá bom? E essa terra roxa, encontrada no Paraná, em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, em São Paulo, ele foi originário da decomposição das rochas basálticas. Basálticas, professor? Sim, né? De erupções vulcânicas que ocorreram aí num passado remoto, né? Derramamento de basalto que ao longo foram sendo decompostos, formando o solo chamado, conhecido como terra roxa. Aliás, muito, mas muito ligada a uma cultura, né, de um ciclo econômico muito importante para o Brasil, que é justamente o quê? A plantação de café. Nós temos os solos aluviais. Opa, turma! Os solos aluviais são solos originados da sedimentação em áreas de várzea, ou seja, como eu disse agora há pouco, nós temos uma grande quantidade de rios, né? Alguns rios de planalto, a maioria de planalto, que são rios com corredeiras que levam muitos sedimentos, e esses sedimentos vão se depositando ao longo aí das várzeas, dos vales, inclusive muito utilizado na agricultura, né, por se tornar mais fértil com esse material depositado. Salmourão é outro tipo de solo típico do Brasil, né, localizado ao longo das regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. É constituído pela fragmentação de rochas graníticas e gnais, né, diferente da terra roxa, que é a fragmentação, a decomposição de rocha basáltica. E ainda outro solo tipicamente brasileiro, né? É o solo massapê. Né? Quando nós falamos massapê, dá a ideia assim, de algo muito liguento, não é verdade? Né? De algo assim lamacento. E é verdade, tá, turma? E é verdade. É típico do litoral oriental do Nordeste brasileiro. É constituído a partir de decomposição, né, de rochas, né? E o que acontece, pessoal? Esse solo massapê é típico de clima onde nós temos duas estações bem definidas, uma mais seca e outra chuvosa. E o massapê, típico, como eu já disse aqui, do litoral oriental, do Nordeste, é um solo muito importante e também muito ligado a um ciclo econômico muito importante também, que é a plantação da cana-de-açúcar. Plantação da cana-de-açúcar, que outrora era para produzir açúcar, e agora nem só açúcar, mas também o álcool combustível, o etanol. Tá bom, galera? Muito bem. Ao processo de formação do solo, nós chamamos de pedogênese. Pedogênese, tá? O que é que predomina mais na pedogênese? É o clima. O clima é o fator mais importante para a formação dos solos, tá bom? Em termos de extensão, nós temos os latossolos, e eu quero explicar o que são latossolos. Predominante no Brasil. Latossolos são solos
com os horizontes bem definidos, né? Um solo profundo, né? Que foi formado aí ao longo de milhares e até de milhões de anos, tá bom, turma? E agora nós vamos estudar os solos por região do Brasil, tá bom? Nós vamos detalhar e vamos começar pelo solo da região norte. Turma, antes tinha-se a ideia de que a floresta ela era permanentemente inundada. Não é assim, tá? A floresta ela tem algo de 10%, a floresta amazônica, né, na região norte, algo de 10% de inundação constante, tá? Outras são periódicas. Mas o que é importante a gente falar do solo da região norte? Ao contrário de que todo mundo pensa, esse solo não é um solo forte, né? Ele é um solo fraco, porque ele depende da biomassa, galera. Ele é um solo que interage com a floresta. Ele depende das folhas, das raízes, dos troncos que vão caindo e vão formando ali o humus, a parte orgânica. Então, quando se tira a cobertura vegetal, ele se torna um solo pobre, porque ele não vai mais ser alimentado por essa biomassa da floresta. Além de que, quando se desmata, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a ação direta da chuva, do sol, os processos erosivos agem com maior intensidade, né? A região norte, que hoje, aliás, de muito tempo, né, turma? De muito tempo, ela é considerada aí uma nova fronteira agrícola, não é mais tão nova, como eu disse aqui, porque há muito tempo os brasileiros migram para aquela região, né? E aí nós temos muitos problemas, né? Problemas de ordem ambiental. Mas eu quero dizer que nós temos uma fertilidade ligada em algumas áreas, né? Aí em algumas áreas nós vamos ter solos de basalto. Olha, basalto lá na Amazônia, né? Solos aluviais, que são solos levados aí pela força da água, se depositam aí nas planícies, né? Então são solos férteis. Se destaca também, turma, o famoso solo de índio, né? Solo de índio na Amazônia é um solo que acontece em uma área limitada, mas são solos escuros, muito férteis, tá bom? Outra coisa, nós chamamos de lixiviação, quando se desmata, né? A lixiviação, o que é que acontece? É a ação dos agentes erosivos, principalmente da água da chuva, carreando, levando, né? Ou lavando a parte superficial, e com isso vão levando também, carreando também os minerais, tá? Muito bem. Turma, nós temos ainda os solos da região Nordeste. Gente, eu quero aqui me ater e eu quero falar de dois solos especialmente, mas antes eu tenho que falar da subdivisão que existe na região Nordeste. Nós temos a zona da mata, nós temos o agreste, o meio norte, que é justamente onde fica Piauí e Maranhão, tá? E o sertão maranhense, sertão nordestino, tá bom? Então, o que é que se destaca, turma? O que é que se destaca? No Nordeste se destaca o solo massapê, né? Muito característico da zona da mata nordestina e, como eu disse agora há pouco, muito fértil e muito ligado à plantação da cana-de-açúcar, que outrora, né, fez dessa região a mais importante do Brasil, a mais rica, e que hoje, além de ser uma região importante, mas a cana-de-açúcar também, ela não é mais produzida simplesmente para a produção do açúcar, ela é produzida também para a produção de etanol, de álcool combustível. E aí eu preciso destacar o sertão nordestino, de clima semiárido, né, turma? Em que o solo é pouco desenvolvido. O solo onde predomina o intemperismo físico, tá, galerinha? Onde predomina lá no sertão, predomina o intemperismo físico, semiárido, nós vamos ter solo pedregosos, nós vamos ter solos pouco espessos, tá bom, turma? Então vamos continuar, galerinha, né? Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam acompanhando. E eu quero, é um pedido, assistam às aulas, leiam o capítulo, volte naquele assunto que você não entendeu. Qualquer dúvida, me pergunte no grupo, no PV, eu estarei sempre à disposição. Tá bom, turma?
Ora, os solos da região centro-oeste. Muito bem, tá? Na região centro-oeste, nós temos aí, já está dizendo, né, pessoal? Nós temos aí no centro do Brasil um solo, né, que nós chamamos de latossolo, que não é só no centro-oeste que tem esses latossolos, mas os latossolos são típicos da região centro-oeste, onde predomina a vegetação de cerrado. Opa, professor, os climas tropicais, os solos tropicais, mas especialmente os latossolos aqui da região centro-oeste, mas também do nordeste, né? Do Tocantins, do norte ali, nós temos os latossolos da vegetação de cerrado, que eles são solos naturalmente ácidos, né? E essa região, turma, essa região, ela vem sendo também bastante devastada, desgastada, porque está sendo retirado e foi com mais intensidade num passado não tão remoto, né, num passado recente, essa cobertura vegetal foi retirada, né, e o solo ácido precisava ser corrigido. Portanto, é muito utilizado na plantação de soja, muito utilizado também na plantação de algodão, né, um processo que nós chamamos de calagem, onde é obrigado a colocar calcário para diminuir a acidez do solo, tá bom? Muito bem, né? Esses solos, como eu disse, são naturalmente ácidos, né? Os latossolos do centro-oeste, né? Da vegetação de cerrado, né? Composto aí por alumínio tóxico, né? E precisa ser neutralizado. Tem a área do Pantanal também, que é uma área fértil, onde predominam ali, né? O turismo, predomina também a criação de gado, tá certo, turma? E nós vamos aqui aos solos da região sudeste, né? Solo da região sudeste, eu faço questão de destacar o norte de Minas Gerais. O norte de Minas Gerais é um solo, né? É uma região que ela faz parte do polígono das secas. Opa, professor, pensei que isso era só no Nordeste. Não, não. O polígono das secas, né, predominando ali no norte de Minas Gerais. Portanto, lá nós vamos ter também uma vegetação de caatinga e um clima semiárido, tá bom? Clima semiárido. Predomina o quê? O intemperismo físico e os solos são mais pedregosos e pouco espessos, são rasos. Tá bom, turminha? Mas em outras áreas predomina o quê? Né? Predominam na região sudeste a terra roxa, né? Que nós já falamos aqui, né? A terra roxa, importantíssima, formada da decomposição do basalto, do derramamento do basalto, lá em erupções vulcânicas, num passado, né, remoto. E está associado a um ciclo econômico importantíssimo para o Brasil. Qual? A plantação de café. A plantação de café, que teve seu momento áureo, né, o seu auge, o seu apogeu, ali no final do século XIX, estendendo-se ali até, né, ao início, na realidade, a 1929, onde houve aí a queda brusca no preço do café. Tá? Tem também áreas litorâneas, predominando aí, né, solos arenosos, mas também orgânicos. E nós, por fim, nós temos aqui os solos da região sul, que também nós vamos ter aí os solos de terra roxa, tá bom? Tá, pessoal? Os solos da região sul, solo de terra roxa, que foi muito utilizado, mas na década de 70 começou umas geadas aí, e os agricultores tiveram que plantar outras coisas além do café, além de muitos terem procurado aí outras regiões, novas fronteiras agrícolas pelo Brasil. Mas eu quero acrescentar aqui, tá? Nós temos também na região sul, principalmente lá no oeste do Rio Grande do Sul, uma área que nós chamamos de pampas, que também é chamado de cochilas, que também é chamado de campos, onde predomina um processo de arenização, tá? Pelo mau uso do solo, né? Nós temos aí a retirada da cobertura, seja pela erosão, né?
um pouco desmatamento, já que lá é uma área de campo, e nós temos um processo de arenização, que é a perda de fertilidade do solo, turma. E por que nós não chamamos de desertificação? Porque na região sul, né, nós temos nós temos o clima subtropical, que tem como principal característica chuva intensa o ano inteiro. Então, só se pode falar em desertificação na ausência de água, na ausência de chuvas, né? No Nordeste, inclusive aqui perto da gente, na cidade de Juboés e outras cidades vizinhas ali do Piauí, nós vamos ter um processo de desertificação, porque aí é com pouca ou quase ausência de água. Turma, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, né? E que na realidade nós vamos torcer para que vocês estudem bastante, para que vocês continuem com muita saúde, ao lado dos familiares de vocês, mas estudando. Nós não estamos de férias, nós precisamos dar continuidade, nós precisamos aprender. Turma, um abraço, fiquem com Deus.